Quero repartir uma palavra rápida com você. Io voglio condividere una parola rapida con voi. Essa palavra está lá em 2 Coríntios 8. Questa parola è qui in 2 Corinzi 8, aonde Paulo fala à igreja de Coríntios. dove Paolo parla alla chiesa di Corinzi E ele diz assim: e lui dice così: agora, irmãos, ora, fratelli, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, No meio da mais severa tribulação, perché nelle molte tribolazioni a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa, até além do que podiam. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Quando Paulo se dirige então à igreja de Coríntios, Quando Paolo parla alla chiesa dei Corinzi, ele conta o testemunho desses irmãos macedônios. lui racconta la testimonianza di questi fratelli macedoni E ele coloca o grande privilégio que esses irmãos sentiam. e lui mette il grande privilegio che questi fratelli E a sentirono, grande alegria que La- eles sentiam. la grande allegria che loro sentirono, O grande privilégio, o sentimento de serem abençoados. la grande allegria, il grande privilegio di essere benedetti Por poderem contribuir. per poter contribuire. E queridos, a situação aqui, quando Paulo relata, era muito difícil. E cari, quando Paolo parla qui, la situazione era molto difficile. E ninguém faz isso sem ter uma revelação verdadeira de quem Deus é. E nessuno fa questo senza avere una rivelazione vera di chi Dio è. Ninguém, em meio à pobreza, em meio à escassez, oferta até mais do que pode. Nessuno in mezzo alla povertà è in grado di offrire più di quello che può, Se não tiver uma revelação de quem Deus é. se non ha una rivelazione di chi Dio è. Se não tiver uma verdadeira relação, uma verdadeira revelação Se non c'è una vera rivelazione que aquilo que Deus nos dá di quello che Dio ci dà, não provém do seu esforço, non provando i nostri sforzi, não provém do seu trabalho, non provando il nostro lavoro, mas provém da bênção dele sobre nós. provvedendo la sua benedizione su di noi. E a bênção de Deus não se limita àquilo que é material E la benedizione di Dio non si limita a quello che è e materiale, nem natural. è naturale. Então as condições naturais dessas pessoas Quindi le condizioni naturali di queste persone não limitaram non limitarono aquilo que eles entendiam que deveriam fazer. quello che lui intendeva che loro dovevano fare, Porque eles não olhavam para suas condições naturais. perché loro non guardavano le loro condizioni naturali, Eles olhavam para Deus. loro guardavano a Dio. E eles, quando olhavam a Deus, E loro quando guardavano a Dio, eles entendiam quem Ele era. loro hanno capito chi lui era. E mais à frente, no capítulo 9, E più avanti, nel capitolo 9, no versículo 6, nel versetto 6, Paulo continua dizendo a Paolo respeito disso. continua parlando a rispetto di questo. Ele diz assim: Lui dice così: lembrem-se, ora dico questo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. E aquele que semeia com fartura
também colherá fartamente. E chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Cada dê conforme determinou em seu coração, Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, não com pesar ou por obrigação, non di malavoglia né per forza, pois Deus ama quem dá com alegria. perché Dio ama un donatore gioioso. E Deus é poderoso Dio è potente para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, da far abbondare su di voi ogni grazia, para que em todas as coisas, affinché, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Come sta scritto, egli ha profuso, egli ha dato ai poveri la sua giustizia, dura in eterno. E aqui no versículo 10, Qui nel versetto 10 existe aquela compreensão profunda que eu e você precisamos ter. esiste quella comprensione profonda che io e te abbiamo bisogno di comprendere. Aquele que supre a semente ao que semeia Colui che fornisce al seminatore la semenza e o pão ao que come, e il pane da mangiare, também lhe suprirá e multiplicará a semente fornirà e moltiplicherà la semenza e fará crescer os frutos da sua e justiça. accrescerà i frutti della vostra giustizia. Amém? Amen. Então, desse modo, aquela semente que Deus está dando para você Quindi in questo modo quella semenza che Dio sta dando a te vai se multiplicar. si andrà a moltiplicare E além de abençoar as pessoas, e servirà per benedire le persone. mas também a sua vida. Non soltanto per benedire le persone, ma anche la tua vita. Olha que coisa maravilhosa. Guarda che cosa meravigliosa. Então, o Deus que te pede para ofertar, Dio che ci chiede di offrire, Ele também te dá a semente para que você oferte. Lui ci dà anche la semenze per poter Se offrire. você entender isso, Se io e tu capiamo questo, nós vamos entender que nunca nada vai nos faltar. noi comprenderemo che niente più ci mancherà. Então eu quero convidar você. Quindi io voglio invitarti in questo momento, Você não vai poder entregar a oferta aqui nesse momento, anche se magari non puoi mettere l'offerta qui in questo momento, mas você vai poder fazer isso depois, ma tu puoi fare questo magari dopo, através de uma transferência bancária, attraverso un trasferimento bancario, porque nós não estamos podendo estar juntos nesse momento. perché noi adesso non possiamo stare insieme in questo momento. Mas nesse momento eu quero que você tenha uma atitude ofertante. Ma io desidero che in questo momento tu possa avere un'attitudine di offerente, Uma atitude de generosidade. un'attitudine di generosità. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora Io voglio chiederti se puoi chiudere i tuoi occhi adesso e nós vamos abençoar a sua semente, e noi vogliamo benedire la tua semenza para que ela se multiplique perché possa moltiplicarsi, e para que você desfrute dessa verdade. perché tu possa sfruttare questa generosità. Amém? Amen. Feche os seus olhos agora. Chiudi i tuoi occhi adesso. Senhor, eu te agradeço. Signore, io ti Te ringrazio. agradeço por essa igreja que nos precede, Senhor. Ti ringrazio per questa chiesa, Signore, per questo Que regalo vem primeiro que nós. che viene prima di noi. Para nós, mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui. Per noi ancora una volta è una gioia essere qua. Nossa igreja está cheia. La nostra chiesa è piena stasera. A gente estava olhando ali, né, no Facebook, muitas pessoas acompanhando. Stiamo guardando quelli che ci stanno accompagnando, tante persone su Facebook che ci accompagnano adesso. E isso é incrível, né? Aquilo que Deus faz, de repente a gente entende de um jeito limitado, mas ele rompe com nossa forma. È bellissimo quello che Dio fa, perché tante volte noi vediamo le cose di una forma limitata, ma Lui viene a rompere con tutto questo. E nessa hora pessoas, irmãos, amados, família, amigos nos acompanhando aqui da Itália e também do Brasil. In questo momento amici, cari fratelli, famiglie che ci accompagnano e che ci stanno guardando in Brasile e anche qua in Italia. E esse vídeo é ao vivo, então vocês podem reparar que a gente está vivo. Quindi
Questo qua è una diretta, quindi potete vedere che noi siamo vivi, grazie a Dio. E eu queria te orientar você que está buscando informações sobre nós, sobre a igreja aqui da Itália. Io volevo darti un'orientazione, te che stai cercando informazioni sull'Italia, sulla Chiesa in Italia. A você nos procurar no Instagram principalmente, Vai e cerca su Instagram principalmente, que nós temos ali as informações sempre atualizadas daquilo que está acontecendo aqui na igreja. se vuoi sapere quello che sta succedendo abbiamo sempre le informazioni aggiornate lì, quello che sta succedendo in Chiesa. Que é o Instagram Chiesa Vivate. Questo è l'Instagram Chiesa Vivace. Mas também o Instagram Missão Aviva Itália. Ma noi abbiamo anche l'Instagram Missão Aviva Italia, Acompanha também todo o movimento nosso como igreja aqui na Itália e na Europa. che accompagna tutto il nostro movimento di missione come Chiesa qua in Italia e anche in Europa. Amém. Amen. Então cumprimenta quem está do seu lado. Quindi saluta la persona che magari c'è adesso da fianco a te. Se ela está do teu lado aí é porque você de alguma forma já tem contato com ela, né? Se la persona è vicina a te probabilmente perché tu stai già avendo un contatto con lei. E se você já pegou o teu chazinho, o teu café, pode fazer isso. Magari se tu hai già preso il tuo tè, il tuo caffè, se non puoi farlo adesso. Quiser estourar uma pipoca. Adesso puoi fare anche il tuo popcorn se vuoi. Bom, para você anotar o tema dessa palavra, Ma vogliamo iniziare perché tu possa scrivere quindi l'argomento, il titolo di questa predica. o tema é O Palco Caiu. Il titolo è Il palco è caduto. Você percebe que existe algo acontecendo agora ao redor da Terra. Tu puoi vedere che c'è qualcosa che sta succedendo adesso sulla terra. Exatamente nesse momento existe algo acontecendo não só na Itália, Esattamente in questo momento c'è qualcosa succedendo non solo in Italia, mas nós aqui na Itália, na Lombardia e principalmente em Bérgamo, ma noi che siamo qua in Italia, in Lombardia, principalmente a Bergamo, nós estamos no centro disso que está acontecendo sobre a face da Terra. noi siamo più o meno al centro di tutto questo che sta succedendo del coronavirus sulla terra. E as coisas elas não acontecem de uma forma desorganizada da parte dos céus. Le cose dal cielo non sono disordinate. E a gente, nesses últimos dias, tem recebido muitas mensagens. E noi stiamo ricevendo così tante messaggi in questi ultimi giorni. Pessoas nos encorajando a estar neste lugar e a se levantar como igreja. Persone che ci incoraggiano ad alzarci come chiesa in questo momento. E nós entendemos que o Senhor nos trouxe para cá há um ano atrás, E noi possiamo capire che il Signore ci ha portato qua un anno fa, porque existe um grande propósito dele para essa terra. perché noi siamo sicuri che c'è un grandissimo proposito suo per questa terra. Existe um avivamento do Senhor que foi liberado sobre a terra. E c'è un risveglio che dal Signore è già stato riversato sulla terra. Existe um avivamento específico agora para alcançar a Itália e a Europa. E adesso c'è un risveglio specifico che viene a raggiungere l'Italia e tutta l'Europa. E eu queria repartir com vocês agora duas profecias E io vi volevo condividere velocemente due profezie que chegaram até nós nesses últimos dias. che sono arrivate fino a noi in questi giorni. Homens de Deus que, usados pelo Senhor, eles trouxeram algo que a gente está vivendo nessa hora. Uomini di Dio che usati dal Signore hanno portato profezia in riguardo a quello che stiamo vivendo in questo momento. Presta atenção nessa primeira profecia que foi lançada por Charlie Champ em 29 de novembro de 2017. Fai attenzione adesso a questa profezia che è del profeta Charlie Champ di novembre di 2017. Vi um vírus mortal como o Ebola, Lui ha detto così: io ho visto un virus mortale come l'Ebola que virus, causa muitas mortes em todo o mundo e maior número do que o que aconteceu na África. che provoca tantissime morti in tutto il mondo in un numero più grande di quello che è successo in Africa. O poder deste vírus era muito devastador e parecia surgir do nada. E la potenza di questo virus era molto forte e sembrava che veniva dal nulla. Sem sinais de cura ou solução para essa devastação. E per questa devastazione non c'erano segni di cura o di soluzione. Então eu ouvi o Senhor dizer: E io ho sentito il Signore dire: diga ao meu povo que eu os fiz reis e sacerdotes na terra por mim. dite al mio popolo che io li ho fatti re e sacerdoti per me. Somente eles têm o poder de silenciar esta pena de morte. E soltanto loro hanno la potenza di portare silenzio a questa pena di morte. A morte para muitos e devem declarar o sangue do meu filho.
la morte di tanti, e loro devono dichiarare il sangue del mio figlio, para silenciar essa força demoníaca. perché possono fermare questa forza demoniaca. Suas orações serão força, Le loro preghiere saranno la forza, orientação e poder contra essa praga. saranno direzione e potenza contro questa piaga. A minha igreja deve entrar em um lugar de intercessão, La mia chiesa deve entrare in un luogo di intercessione, elevando um cetro de autoridade na terra alzando un cetro di autorità sulla terra e liberando o fogo do altar de oração, e a praga cessará. e rilasciando il fuoco dall'altare di preghiera, e questa piaga verrà alla fine. Assim, as forças do inferno são combatidas Così le forze dell'inferno sono combattute apenas pela igreja que tem esse poder, soltanto per la chiesa che ha questa potenza, no nome de Jesus. nel nome di Gesù. Eu reparto agora com vocês uma segunda E profecia. adesso vi condivido una seconda profezia, Essa é de Chuck Pierce, que ele profetizou em setembro do ano passado. e questa è del profeta Chuck Pierce del settembre di 2019. Uma enorme praga nos testaria até a Páscoa de 2020. E lui dice: un'enorme piaga ci porterebbe ci proverebbe fino alla Pasqua di 2020. E as nações estarão em alvoroço. Le nazioni saranno scosse. A Páscoa é 8 de abril. La Pasqua è l'8 aprile. Então vamos intensificar nossas orações e decretos Quindi adesso intensifichiamo le nostre preghiere e i nostri decreti, para podermos ver este vírus morrer perché possiamo vedere questo virus che muore ao longo das próximas semanas, nelle prossime settimane, em vez de aumentar. invece di aumentare. Páscoa é o tempo de lembrarmos a proteção de Deus La Pasqua è il tempo dove ci ricordiamo della protezione di Dio sobre as nossas casas através do sangue do Cordeiro. sulle nostre case attraverso il sangue dell'agnello. Lembre-se, vida e morte estão no poder da vossa boca. Ricordatevi, la vita e la morte sono nella potenza della tua bocca. E ele termina dizendo: profetiza a vida. E lui finisce dicendo: profetizza la vita. Amém? Amen. Essas duas profecias, elas se unem a tantas outras que o Senhor tem levantado nessas últimas semanas e meses. Queste due profezie si uniscono a tante altre che Dio sta alzando in questi ultimi mesi. Porque nós, como igreja, nós estamos sendo convocados a nos levantar em unidade nessa hora, Perché noi come Chiesa stiamo essendo convocati dai cieli ad alzarci in unità adesso. para calar essa tempestade Perché possiamo inzittire questa tempesta e cessar essa praga em nome de e Jesus. far cessare questa piaga nel nome di Gesù. Esse é o nosso momento e papel como igreja nessa hora ao redor da terra. E questo è il nostro momento e il nostro ruolo come Chiesa sul globo adesso. E eu gostaria que você aí da sua casa, junto conosco, se unisse nessa hora em oração, em profecia e intercessão. Io volevo che te adesso insieme a noi si unisse a noi in preghiera, intercessione e dichiarazione adesso. Porque existe um poder de Deus que vai ser liberado nessa hora pela igreja. Perché capisci che c'è veramente una potenza che Dio rilascerà attraverso la sua O Chiesa. Senhor tem feito algo lindo nesses dias através da unidade da igreja ao redor do mundo. Il Signore sta facendo qualcosa di molto bello attraverso l'unità della Chiesa in questi ultimi giorni. Nós da Itália temos recebido uma oração de vários cantos da terra nesses últimos dias. E noi dall'Italia stiamo ricevendo preghiere da tutto il mondo adesso. Muitos ministérios da Itália estão se unindo nessa hora para juntos levantarem essa voz como igreja. E in questo momento tantissimi ministeri diversi dall'Italia cristiani si stanno unendo per alzare una sola voce come E eu Chiesa. sei que nessa hora, além de pessoas da Itália que estão nos acompanhando, E io so che in questo momento, oltre alle persone dall'Italia che ci stanno guardando, muitas pessoas do Brasil também estão assistindo ao vivo. ci sono anche persone dal Brasile che ci stanno guardando in diretta adesso. E eu queria que você agora, se pudesse, ficasse em pé na sua casa. E io volevo che, se questo è possibile adesso, alzati in piede a casa tua Eu adesso. queria chamar aqui agora a pastora Letícia e o David. Io volevo chiamare adesso il pastore Letizia e il Davide. Eles estarão profetizando nessa hora. E loro staranno profetizzando in questo momento. E você da sua casa, você vai corresponder a essa profecia se unindo a eles e a nós como igreja. E tu adesso dove sei risponderai a questo unendoti con noi come Chiesa in preghiera. Porque existe uma voz que o Senhor tem chamado a igreja a levantar e a profetizar e a declarar contra essa praga. Perché c'è una voce che il Signore sta chiamando la Chiesa a prendere contro questa piaga adesso. Amém? Amen.
Nós vamos primeiramente profetizar para que esse cedro de autoridade Quindi per primo noi profetizzeremo perché questo cetro di autorità da igreja dalla Chiesa seja liberado sia rilasciato e nisso um fogo do Senhor possa vir sobre a terra. e il fuoco del Signore possa venire sulla terra. A oração possa vir nessa hora como o seu fogo Che la preghiera possa venire come il suo fuoco e cessar essa praga. e far cessare questo virus. E depois nós vamos profetizar Nel secondo noi profetizzeremo a proteção do Senhor sobre as nossas casas. la protezione dal Signore sulle nostre case Através do sangue do Cordeiro. attraverso il sangue E dell'agnello. assim nós vamos profetizar a vida. E così noi profetizzeremo insieme vita. Eu queria te desafiar nessa hora, se você puder, essas pessoas que estão ao seu lado. Io ti sfido adesso, se tu puoi, con le persone che sono insieme a te. Você de alguma forma você se ligasse a ela, dando as mãos. Adesso prendi le loro mani, collegati a loro in qualche modo. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. E facciamo questo. Aleluia. Ori carabachata. Ori candarabacai. Ori andarabashi andarabacai. Amen. Amen, Signore Gesù. Amém, Senhor Jesus. Così come re e sacerdoti di questa Assim nazione, como reis e sacerdotes desta così nação, come chiesa di questa como nazione, igreja nessa noi vogliamo nação, chiamare sull'Italia fino ai confini della terra nós declaramos sobre a Itália e sobre os confins da un terra nuovo fuoco di preghiera, novo fogo de un oração, nuovo fuoco di intercessione, novo fogo de intercessão, un nuovo fuoco di santità e di separazione, fogo de santidade, de cuori separação, che ritornano a te, corações que se voltam a cuori che Deus, ritornano alla preghiera con tutto il cuore, que voltam à oração de todo o coração, così come re e sacerdoti. como reis e sacerdotes. Vogliamo innalzare questo scettro di preghiera nel nome di Gesù. Levantamos agora esse cetro de autoridade em nome de Jesus. E in questo momento vogliamo E dichiarare neste momento nós declaramos che una nuova unzione di uma preghiera nova unção de oração possa riempire ogni continente di questo mondo. enche cada continente deste mundo. Che i cuori ritornano di nuovo a te, Spirito Que os Santo. corações se voltam a Deus. Che i cuori pentiti ritornano di nuovo alla tua Que presenza. corações se arrependam e se Che voltem i a tua cuori, Spirito presença. Santo, con dolore ritornano nel luogo di preghiera. Corações com dores se voltam ao lugar de oração. In questo momento, Signore, Neste momento, ó Deus, non vogliamo pregare come servi, nós não pedimos a Ti como ma servos. vogliamo pregare come re e sacerdoti. Nós tomamos posição como reis e sacerdotes. Dichiarando sull'Italia, Declaramos sobre a Itália. dichiarando sul Brasile, Declarando sobre o Brasil. dichiarando sul Sud America, nel Nord America, Sobre a América do Sul, América do Norte. dichiarando sull'Europa, Sobre a Europa. che la potenza della preghiera in questo O momento poder da oração neste momento. verrà a spazzare questo virus illegale nel nome di Gesù. Agora vai este vírus que é Che ilegal. la potenza della preghiera in questo momento E o poder do sangue de Jesus fermerà ogni principato e potestà. para todo principado e E potestade. noi dichiariamo la Chiesa di E Cristo nós declaramos a igreja de in Cristo. questo momento Neste momento. che si innalza. Amen. Aleluia. Aleluia. Senhor, nesse mesmo espírito. Senhor, in questo stesso spirito, Oh Deus, nessa mesma onda. con questa stessa, Com in esse questa stessa mesmo onda, entendimento, Senhor. con la stessa comprensione, Oh Senhor, como igreja também. come Chiesa, Sim, Senhor, juntos nesse lugar. insieme in questo Oh luogo, Deus, juntos, Pai, através dessa transmissão, Senhor. attraverso di questa Oh, diretta, nós Signore. tomamos, Pai, o cetro que o Senhor já tem nos dado. Noi prendiamo il cetro che ci stai dando, Esse cetro de autoridade, il cetro Senhor. di autorità che ci hai E dato, com esse entendimento, Senhor, e con questa nós comprensione, declaramos, Senhor, sobre cada um desses leitos, noi dichiariamo adesso su ogni letto, sobre cada um dos doentes. su ogni corpo colpito Oh dal Deus, virus. nós clamamos pela Noi cura. dichiariamo la guarigione adesso. Ordenamos a cura. Noi comandiamo la guarigione. Cada uma dessas pessoas infectadas. Ogni persona Oh infettata. Deus, visita. Visita adesso. Visita no hospital. Spirito Santo negli Visita ospedali, no leito. nei letti. Oh Deus, vai Espírito Santo. Vai adesso, Spirito Nós Santo. profetizamos a vida. Noi profetizziamo la Nós vita. profetizamos a vida. Noi profetizziamo la vita. Nós nos unimos agora e profetizamos a vida. Noi ci uniamo adesso e dichiariamo sobre la cada vita uma das pessoas. su ogni persona. Deus, nós clamamos pelos familiares Dio, dessas noi ti chiediamo pessoas. anche per i familiari Pai, di queste Que o persone Senhor seja achado. che tu possa essere Que o trovato, Senhor seja encontrado. che tu possa essere Oh, que o Senhor incontrato, seja revelado. sii rivelato. O consolo
consolo. Rivelati come la Deus, consolazione. levanta a tua igreja Alza la tua de chiesa forma prática. in modo Oh, pratico para tocar nessas per pessoas. toccare queste Levando persone, uma palavra, Senhor, portando una de parola consolo. di Oh, consolazione. Deus, de esperança. De esperança. Oh, Deus, é por isso que nós estamos nessa terra, Per questo Senhor. noi siamo su questa Deus, terra. nesse momento, Senhor, In nós questo declaramos sobre as nossas famílias também. La dichiariamo anche sulle, Deus, sulle nostre famiglie, Dio. nós sabemos, Jesus, Noi sappiamo, Gesù, que a tua proteção che la tua já protezione foi liberada sobre nós. è stata già rilasciata su di E noi. nós só nos levantamos agora. E noi ci alziamo adesso. Lembramos disso, Senhor. Ci ricordiamo di questo. Lembramos disso, Senhor. Ci ricordiamo, Signore. Juntos, porque nós sabemos Perché- que somos guardados. Perché noi sappiamo che noi siamo Signore Oh, protetti da Deus, te. e mais uma vez nós declaramos, E ancora una volta noi porque dichiariamo. nós lembramos do teu sacrifício. Ci ricordiamo del tuo Oh, sacrificio, Deus, Gesù, do teu sacrifício que também foi para cura. che è stato per la Oh, que guarigione. foi para nossa proteção, Que é Senhor. stato per la nostra Que não foi protezione. só pela salvação. Non solo per la Oh, salvezza Deus, mas dell'anima, também, Senhor, para que nós fôssemos protegidos. ma anche per la nostra Para que nós protezione. fôssemos guardados. Perché potessimo essere Oh, Deus, protetti. e eu declaro essa palavra sobre os meus irmãos E io nessa dichiaro noite. adesso sui miei fratelli questa Cada parola. deles, Ognuno di do loro, menor ao maior, dal più piccolo al più o grande. seu cuidado, Senhor, La tua cura, a Signore. proteção, La protezione. oh, sendo celebrada. che è celebrata. Celebrada, Che è Senhor, celebrata. porque essa é uma verdade estabelecida sobre os teus filhos. Perché questa è una verità per i tuoi E figli. nós celebramos, Senhor. E noi celebriamo, Oh, nós Signore. regozijamos porque a cura já está sobre nós. Noi gioiamo perché la guarigione è già su di noi. Porque a tua palavra diz que nenhuma praga Perché la tua parola ci dice che nessuna piaga nos alcançaria. ci potrebbe raggiungere. Obrigada, Senhor. Grazie, Signore. Obrigada, nosso coração é grato por isso, Il nostro Senhor. cuore è grato per questo. Oh, Deus, em nome de Jesus. Nel nome di Gesù, papà. Amém. Amen. Amém. Amen. Amen. Nel nome di Gesù. Alleluia. Aleluia. Você pode soltar as mãos agora, Magari adesso puoi lasciare le mani delle persone. passar um álcool gel. Puoi passare adesso la tua mucchina. Amém. Existe algo que nós, como igreja, nós liberamos nessa hora em nome de Jesus. C'è qualcosa che noi abbiamo appena rilasciato come chiesa adesso. Existe um prognóstico terrível, C'è un prognostico terribile. mas nós cancelamos nessa hora em nome de Jesus. Ma noi l'abbiamo cancellato adesso nel nome di Nós Gesù. veremos esses números baixarem. E noi vedremo questi numeri che adesso si abbasseranno. Porque é algo assustador nós acompanhando aqui de perto essas coisas. Perché noi che stiamo guardando questo da vicino è veramente spaventoso. O número de hoje a gente ainda não buscou, mas ontem morreram 800 pessoas. Non abbiamo ancora il numero di morti di oggi, ma ieri sappiamo che sono morti quasi 800 persone. Mas nós veremos esses números baixarem e esses números não acontecerem no Brasil, Ma noi vedremo questi numeri qua che abbassano em outro lugar do mundo, em nome de Jesus. e in nessun altro luogo del mondo, nel nome di Gesù Cristo. Amém. Amen. Bom, apesar de toda essa dor, apesar de todo esse medo, Anche con tutto questo dolore e con tutta questa paura, essa preocupação que envolve esse momento, magari una preoccupazione che può avvolgere questo momento, a gente precisa entender que Deus está movendo. noi dobbiamo capire che in tutto questo Dio si sta ancora muovendo. Sempre existe um movimento da parte de Deus sobre a terra. Sempre c'è un movimento da Dio che sta succedendo sulla terra. E quando Deus ele se move sobre a terra, E quando Dio si muove sulla terra, todas as estruturas elas são abaladas. le strutture sono scosse. E aquelas estruturas que não foram construídas num lugar firme, seguro, Le strutture che non sono state costruite in un fondamento che è sicuro, elas balançam, elas racham, elas ruem, elas caem. queste strutture sono scosse, si rompono e crollano perfino. Uma dessas profecias que eu reparti com vocês há pouco, E una di queste profezie che io ho appena condiviso con voi ela falava e resgatava sobre a Páscoa do Senhor. ci parlava della Pasqua del Signore, Que algo estaria acontecendo antecedendo essa Páscoa que nós estamos à frente. che qualcosa sarebbe successo prima di questa Pasqua che abbiamo adesso.
E eu sei que você já conhece um pouco e já ouviu muito falar sobre a Páscoa. Io so che tu magari conosci un po', magari hai sentito parlare tanto dalla Pasqua. A Páscoa, ela é a libertação. E noi sappiamo che la Pasqua significa liberazione. E nós sabemos também que libertação de verdade é Jesus. E sappiamo che la vera liberazione è Gesù. E Jesus mais libertação é igual a avivamento. E Gesù più liberazione è uguale a risveglio. E nós cremos que nós estamos vivendo um avivamento da parte do Senhor sobre a Itália. E noi crediamo che noi vivremo il risveglio del Signore in Italia. Um avivamento do Senhor que está acontecendo agora sobre a face da terra. E noi sappiamo che c'è un risveglio del Signore che sta succedendo anche adesso sulla terra. E nós estamos no epicentro desse avivamento. E noi siamo qua all'epicentro di questo risveglio. E nada vai parar aquilo que Deus tem como o seu avivamento e o seu amor para a terra. E noi sappiamo che niente fermerà quello che Dio ha come il suo amore, il suo progetto, il suo risveglio per la terra. O Senhor Jesus, ele está voltando. Il Signore Gesù sta per tornare. Você tem coragem de dizer isso para quem está pertinho de você agora? Tu hai coraggio di dire questo alla persona che c'è da fianco a te? Diz isso para quem está aí do seu lado nessa sala. Jesus está voltando. Con sicurezza puoi dire alla persona che c'è da fianco a te adesso, Gesù sta tornando. Amém? Amen. Os evangelhos contam a respeito da Páscoa. I Vangeli ci raccontano un po' sulla Pasqua. Eles contam que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Ci parlano che Gesù stava andando verso Gerusalemme para este momento da congregação da Páscoa. per il momento dove loro insieme farebbero la celebrazione della Pasqua. Existia uma numerosa população também indo para aquele lugar. E c'era una popolazione molto numerosa che stava in quel momento andando verso Gerusalemme. Para a festa da Páscoa em Jerusalém. Per la festa della Pasqua che succedeva a Gerusalemme. E ali a Páscoa tinha um significado muito importante. E lì per loro la Pasqua aveva un significato molto importante. Comemorava a libertação do povo. Loro come popolo celebravano la sua liberazione. Uma libertação geográfica, mas também política do Egito. La liberazione geografica e anche politica dall'Egitto. Olha esse texto em Mateus capítulo 21. Guarda adesso questo testo che c'è in Matteo capitolo 21. Versículo 10 ao versículo 13. Dal versetto 10 al versetto 13. E entrando eles em Jerusalém, Entrando loro a Gerusalemme, toda a cidade se alvoroçou, tutta la città è stata sconvolta. dizendo: quem é este? E parlavano, chi è questo? Você consegue já localizar naquela profecia sobre um alvoroço que estaria acontecendo? Tu riesci a vedere qua la stessa cosa che parlavamo dalla profezia quando le nazioni sarebbero scosse? E existe algo da parte do Senhor acontecendo neste momento. E c'è qualcosa che sta succedendo dal Signore in questo momento. E a terra e as cidades estão se alvoroçando. E la terra, le nazioni, le città stanno entrando in questo, stanno essendo scosse. Dizendo: quem é este? E si chiedono chi è questo? Quem é o Senhor? Chi è il Signore? O texto continua dizendo: e a multidão dizia. E il testo continua che la folla diceva: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. questo è Gesù, il profeta di Nazareth dalla Galilea. Nesse momento, nesse contexto, Jesus ele está sendo apresentado para o povo. E in questo contesto Gesù sta essendo presentato al popolo. A gente entende que nessa hora sobre a face da terra, Jesus está sendo apresentado para as nações. E noi sappiamo che in questo momento, noi capiamo che in tutto questo Gesù sta essendo presentato alle nazioni. E o texto continua: e entrou Jesus no templo de Deus. Il testo continua: è entrato Gesù nel Tempio di Dio. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E lui ha cacciato via tutti quelli che vendevano e compravano nel Tempio. Ele derribou as mesas dos cambistas. Lui ha fatto crollare i tavoli dei cambisti. E as cadeiras daqueles que vendiam os pássaros. E ha portato via le sedie di coloro che vendevano i passeri. E Jesus lhes disse: está escrito. Gesù ha detto a loro così: sta scritto. A minha casa será chamada casa de oração. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Mas vós a tendes convertido em covios de ladrões. Ma voi la state trasformando in un posto dove si trovano i ladri. E nesse momento Jesus ele expulsa os comerciantes que estavam ali fora do templo. E in questo momento lì Gesù cacciava tutti i commercianti che c'erano nel Tempio. Porque isso estava roubando a adoração. Perché quella pratica stava rubando la vera adorazione. Isso estava roubando a verdadeira igreja. Questo stava rubando l'identità della vera chiesa.
A igreja, o templo, la chiesa, il tempio, a religião, la religione, nesse momento, in questo momento, eu não sei se você percebe isso, mas ela está sendo abalada. non so se puoi percepire, ma sulla terra adesso questo sta essendo scosso. De repente, Dal nulla, da un tratto, os palcos caíram. i palchi sono caduti. De repente, aquela forma que a igreja havia encontrado para se manifestar, se expressar como a igreja de Deus. Da un tratto, una forma che la chiesa ha trovato di esprimersi, A igreja palco, una chiesa basata sul palco, a igreja eventos. la chiesa che è basata magari sugli eventi. Nesse momento ela está impedida de se reunir. In questo momento questa chiesa non si può radunare. Existe uma igreja que o Senhor está levantando nessa hora. Dio sta alzando la chiesa E que nós precisamos fazer parte dessa igreja que o Senhor está chamando a se levantar. e noi dobbiamo essere parte di questa vera chiesa che il Signore sta alzando. Porque é essa igreja que vai permanecer. Perché questa è la vera chiesa, quella che rimarrà. A igreja que é uma igreja que tem relacionamentos verdadeiros com as pessoas e com Deus. La chiesa che ha un rapporto vero con Dio e un rapporto vero con le persone. Eu creio que isso está acontecendo agora exatamente neste momento de avivamento do Senhor sobre a terra. E io credo che questo sta succedendo adesso esattamente in questo momento di risveglio sulla terra. Porque se a gente parar para pensar, com toda essa situação, a igreja está voltando para o seu modelo original. Perché se noi pensiamo con tutto questo che sta succedendo, con questo caos, è un'opportunità perché la chiesa si possa tornare al suo modello originale. Agora eu chego à pergunta de 100 mil euros. E adesso qua io sono arrivato alla domanda di 100.000 euro. A igreja, ela vai voltar a se reunir no templo? Ma la chiesa si tornerà a vedersi nel tempio? Nós já estamos um mês fora do templo. Noi ad esempio qua a Chiesa Vivace siamo fuori dal tempio già da un mese. Eu creio que vai. Io credo che si tornerà a vedere nei tempi. Mas eu tenho certeza Ma io sono sicuro que é uma hora de reconstrução che questo qua è un momento di ricostruzione das bases desse templo. dalle basi di questo tempio. Existe algo que o Senhor está oportunizando para nós, igreja. C'è qualcosa che il Signore ci sta dando come opportunità come Chiesa. Para nós olharmos para dentro de nós, templo, È un'opportunità perché noi Chiesa possiamo guardare verso dentro di noi e deixarmos Ele reconstruir as nossas bases de expressão como igreja. e lasciare con che Lui possa ricostruire le nostre basi come una Chiesa. Agora, o que significa o templo no Antigo Testamento? Ma che cosa significa il Tempio nell'Antico Testamento? Antes de Jesus. Prima di Gesù. O Antigo Testamento conta que Deus deu instruções L'Antico Testamento racconta che Dio ha dato orientazioni precisas para a edificação de um templo, precise per la costruzione di un tempio, onde o seu povo naquele lugar iria cultuá-lo. dove il suo popolo lì potrebbe cultuarlo. Agora, a gente entende que no Novo Testamento, E noi capiamo che nel Nuovo Testamento o Senhor Jesus, ele traz uma nova revelação a respeito desse lugar de culto do templo. il Signore Gesù ci porta qua una nuova rivelazione di che cosa significa questo luogo di culto. O corpo físico, meu e teu, dos cristãos, Lui passa a dire che il corpo fisico mio e tuo come cristiani ele é chamado desse novo templo, o templo agora do Espírito Santo. e adesso è il nostro corpo che è chiamato del Tempio, il Tempio dello Spirito Santo. O novo templo apresentado no Novo Testamento. Il nuovo Tempio, il Nuovo Testamento. Segundo Coríntios capítulo 6:16. Seconda ai Corinzi 6:16. Ele diz assim: porque vós sois o templo do Deus vivente. 6 versetto 16 dice: perché voi siete il Tempio del Dio vivente. Como Deus disse: Come Dio ha detto, nele habitarei, in Lui abiterete e entre eles andarei, e tra di loro io camminerò e eu serei o seu Deus, e io sarò il loro Dio e eles serão o meu povo. e loro saranno il mio popolo. Hoje nós somos o templo do Senhor. Oggi noi siamo il Tempio del Signore Esse lugar de adoração. e questo luogo di adorazione. Nós somos este lugar da presença de Deus manifesta. Noi siamo il luogo dove la presenza di Dio si manifesta. Agora presta atenção. E fai attenzione, Nós somos o templo. se noi siamo il Tempio, Nós não somos o centro. noi non siamo il centro. O templo é para Jesus. Il tempio è per Gesù.
O templo é para Jesus aparecer, não Il tempio nós. è perché Gesù si possa manifestare, non noi. Esse templo que somos nós. Questo tempio che siamo noi. Dentro dele existe um palco. Dentro di questo tempio c'è un palco. Dentro dele existe um trono. Dentro di questo c'è un trono. E esse é um lugar somente para Jesus, não para nós. E questo è un luogo soltanto per Gesù, non per O noi. palco, o templo, as luzes dentro de nós precisa apenas refletir e mostrar e evidenciar Jesus. Il palco, le luci che sono dentro di noi devono puntare e evidenziare soltanto a Gesù. Da mesma forma que Jesus está nos chamando a reconstruir as bases da igreja. Così come Gesù ci sta chiamando a ricostruire le basi della Chiesa. As bases religiosas do templo humano. Distruggere le basi religiose del Tempio umano. Coisas que na verdade estão te colocando no palco. Magari cose che stanno mettendo te sul palco. Estão colocando eu e você no centro. Che stanno mettendo noi, io e te, al centro delle Porque cose. quando nós ocupamos este lugar, nós tiramos Jesus do centro. E quando noi occupiamo questo luogo, noi togliamo Gesù dal centro. Amém? O Senhor ele está mexendo em todas essas estruturas. Ma Gesù adesso sta veramente facendo qualcosa in queste strutture adesso. As estruturas da igreja, templo, Le strutture della Chiesa, tempio. e as estruturas nossa, eu como templo. Le strutture della Chiesa e le strutture nostre come Tempio di Dio. Existe uma base nova que o Senhor quer construir em nós nessa hora. C'è una base nuova che il Signore vuole ricostruire in noi. Permite o Senhor ele abalar e reconstruir as tuas estruturas nessa hora. E tu permetti con che il Signore possa scuotere e ricostruire le tue strutture. Porque Jesus está voltando. Perché Gesù sta tornando. E Ele está movendo nessa hora sobre a face da terra. E Lui si sta muovendo in questo momento sulla terra. O livro de Atos, ele conta sobre o início da igreja. Il libro degli Atti racconta sull'inizio della Chiesa. A igreja de Jesus. La Chiesa di Gesù. Uma igreja que era uma igreja sem palco. Una Chiesa dove non c'era un palco. A história de homens que não estavam no palco. La storia di uomini che non erano sul palco. Nessa igreja dos discípulos, dos apóstolos, Nella Chiesa dei discepoli, degli apostoli, eles eram o palco loro erano loro stessi il palco. para Jesus se levantar. Perché Gesù potrebbe essere alzato. A gente não encontra nenhuma exposição pessoal naquele momento da igreja. Noi non incontriamo nessuna esposizione personale in quel momento della Chiesa. Qual era a única luz que brilhava naquela igreja? L'unica luce che veramente brillava in quella Chiesa Jesus. era Gesù. Quem era o único que ficava no palco naquele momento? L'unico che era sul palco in quel momento. Jesus. Gesù. E o Senhor está nos chamando para reconstruir essa igreja. Il Signore ci sta chiamando per ricostruire questa Chiesa. Nesse momento as luzes estão apagadas e as portas estão In fechadas. questo momento le chiese hanno le porte chiuse, le luci spente. Este é o momento da reforma do templo. Questo è il momento di riformare il Tempio. O templo que está dentro de mim, o templo físico que nós nos Il reunimos. Tempio che siamo io e te, ma anche il luogo di culto fisico. Ali no livro de Atos, eles perseveravam em ser exatamente essa igreja. Loro nel libro degli Atti loro perseveravano in essere questa Chiesa. E desta forma eles viveram um grande avivamento. E in questo modo loro hanno vissuto un grande risveglio. E o Senhor está nos falando há muito tempo já a respeito deste avivamento que Ele estaria trazendo. Il Signore ci sta dicendo su questo risveglio che Lui sta portando. Mas algo está acontecendo nessa hora. E c'è qualcosa che sta succedendo proprio adesso. Para que esse avivamento aconteça, Perché tutto questo venga a succedere. Ele está abalando todas as nossas estruturas. Lui sta veramente scuotendo le nostre strutture. Agora, os números do avivamento e do crescimento da igreja de Atos, eles são espantosos. I numeri, quando noi guardiamo della crescita della Chiesa degli Atti in tutto quello risveglio, sono veramente grandissimi. Eu anotei alguns momentos de crescimento da igreja de Atos. E io qua ho preso un po' di appunti su alcuni momenti della Chiesa degli Atti. E quando eu falo sobre esses números da igreja de Atos e nós buscarmos esses números para nós como igreja. Quando io parlo di questi numeri è perché noi possiamo cercare questo modello come Chiesa di Gesù. Nessa hora eu não estou falando apenas nós como igreja Vivate. Non sto parlando di noi Chiesa Vivace. Nós estamos falando nessa hora de reino de Deus. Stiamo parlando del regno di Dio. Da igreja que Ele quer
quer levantar nessa hora sobre a terra. La Chiesa che Lui vuole alzare in questo momento sulla terra. Atos capítulo 1, versículo 15. Atti capitolo 1 verso 15 Aqui diz que a igreja de Atos tinha 120 pessoas. ci racconta che la Chiesa di Atti aveva 120 persone. No capítulo 2, versículo 41, diz que eles já eram em 3.000 membros. Capitolo 2 versetto 41, qua loro sono già 3.000 persone. No capítulo 4, versículo 4, diz que a igreja de Atos, ela cresceu para 5.000 membros. 4:4, qua sono già 5.000 membri. No capítulo 5, versículo 14, diz que uma multidão agora é agregada a essa igreja. Nel capitolo che viene dopo, il 5, versetto 14, dice che una folla è aggiunta a questa chiesa. No capítulo 6, versículo 17. Capitolo 6, versetto 17. Aqui o número de discípulos ele é multiplicado. Dice ancora una volta che il numero dei discepoli è moltiplicato. No capítulo 9, versículo 31. Capitolo 9, versetto 31. A igreja ela se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. La Chiesa raggiunge altri luoghi geografici in Giudea, Galilea e Samaria. E finalmente no capítulo 16, no versículo 5. E finalmente, capitolo 16, versetto 5. Igrejas são estabelecidas e fortalecidas ao redor de toda a terra. Chiese sono impiantate e fortificate in tutta la terra. Por quê? Perché? Porque os apóstolos não estavam no centro. Perché gli apostoli non erano loro al centro. O único que ocupava os palcos e a luz era Jesus. L'unico che era messo in luce era Gesù. Em muitas situações o livro de Atos também mostra histórias e oportunidades que os discípulos tiveram para puxar para eles talvez um pouco da glória. E in tanti momenti possiamo vedere opportunità che i discepoli hanno avuto di portare la gloria a loro stessi. Para de repente eles olharem para suas necessidades e para o seu próprio umbigo. O di magari guardare loro stessi, le loro necessità. Muitas vezes pessoas chegavam para eles talvez tentando agradá-los até. E magari tante volte persone si avvicinavano che tentavano piacere a loro. Mas eles em todos esses momentos identificavam que o centro não era eles. Ma loro in tutti questi momenti sapevano che il centro non è mai stato loro. Apesar deles estarem sendo usados de uma forma poderosa por Deus. Anche se erano usati di una forma così potente da Dio. Eles sabiam que eles não poderiam ocupar aquele palco. Loro sapevano che il palco non apparteneva a loro. Eles sabiam que a glória só poderia ser do Senhor. Sapevano che la gloria sarebbe sempre soltanto del Signore. Amém. Amen. Esses são números que falam de avivamento. Questi numeri che abbiamo visto parlano di risveglio. Nesses dias, eu volto a falar um pouco sobre isso, nós temos acompanhado números terríveis sobre a cidade de Bérgamo. E io parlo ancora su questo, in questi giorni stiamo vedendo numeri terribili qua a Bergamo. Números de mortos crescendo todos os dias nesse lugar. Persone morte ogni giorno in questa città. Dia 20/3, agora 2 dias atrás, nós tivemos 627 mortos. 20 di marzo abbiamo avuto 627 persone morte Ontem nós tivemos 793 pessoas. in Italia. Ieri abbiamo avuto 793 morti in Italia. Mas nós estamos confrontando isso nessa hora em nome de Jesus. Ma noi stiamo confrontando questa situazione nel nome di Gesù. E além de nós, nesse momento, nós estancarmos esse avanço do inimigo sobre a Itália e sobre a terra. E oltre il fermare di questo avanzo del nemico sull'Italia e sulla terra, Nós vamos profetizar sobre um número que essa cidade, a partir daqui, será conhecida. noi anche profetizzeremo su un numero al quale sarà conosciuto questa città. Porque quando nós permitimos o Senhor ele reestruturar essas nossas bases como igreja, Perché quando noi permettiamo al Signore di ristrutturare le nostre basi, quando nós permitimos o Senhor nos reestruturar nas nossas próprias bases como templo, quando noi permettiamo al Signore che ci venga a ristrutturare le nostre basi come tempio, o avivamento do Senhor ele nos alcança. lì il risveglio del Signore ci può raggiungere. E o avivamento do Senhor alcança a terra. Il risveglio del Signore può raggiungere la terra. E nós, dessa forma, vivendo este avivamento da parte do Senhor, E in questo modo, vivendo il risveglio del Signore, essa nossa cidade será conhecida por um número de vida e não de morte. noi sappiamo che questa città sarà conosciuta per un numero di vita e non di morte. Muito maior do que as mortes que nós estamos hoje noticiando. Nós noticiaremos em nome de Jesus a vida surgindo deste lugar e dessa terra. Di un modo molto più significativo, noi parleremo sulla vita che succederà in questa città. Porque o Senhor nos trouxe para este lugar. Perché sappiamo che il Signore ci ha chiamato e ci ha portato qua. Porque você, como parte da igreja viva do Senhor, no lugar que
você está nessa E hora. tu, dove tu sei adesso come parte della Chiesa globale del Signore? Você foi chamado na autoridade do nome de Jesus para levantar este cetro de poder e autoridade. Tu sei stato chiamato per prendere questo cetro di autorità del nome di Gesù. Para calar as pragas, mas também para profetizar a vida neste lugar. Per fermare le piaghe, ma anche dichiarare la vita dove tu sei. Porque nós fomos chamados para transformar o mundo. Perché noi siamo chiamati a trasformare il mondo. Nós não fomos chamados para nós nos acovardarmos e nos acomodarmos com as situações que a gente enxerga. Non per avere paura e accomodarci con quello che stiamo vedendo. Essa é uma situação que muitos de nós pode nesse momento recuar. Questa è una situazione dove tanti di noi possono magari trattenersi, Mas nós vamos avançar nessa hora como igreja. ma invece noi come Chiesa avanzeremo adesso. E nós vamos transformar esses números de morte em números de vida. Invece trasformeremo questi numeri di morti in un numero di vita. Atos capítulo 17, versículo 6. Atti 17, versetto 6. Diz assim: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Questi che stanno trasformando il mondo sono arrivati qua. E nós vamos, em nome de Jesus, transformar, nós vamos multiplicar esses números de morte em números de vida. E noi nel nome di Gesù saremo coloro che trasformeranno e moltiplicheranno questo numero in vita. Não porque nós vamos subir num palco, Non perché noi saremo quelli che saliranno sul palco, mas porque nós seremos o palco de Jesus sobre essa terra. ma perché noi siamo il palco dove sale Gesù su questa O terra. testemunho de Jesus, ele estará sendo alçado através das nossas vidas e proclamado sobre essa E terra. la testimonianza di Gesù sarà alzato e proclamato attraverso di noi in questa terra. E Jesus será muito mais conhecido sobre essa nação do que em nenhum tempo ele foi. E Gesù sarà più conosciuto in questa nazione di quello che è stato mai conosciuto. Nós nessa hora estamos trazendo luz para a pessoa de Jesus sobre a Itália. Noi in Italia stiamo portando adesso luce sulla persona di Gesù. Porque ele, somente ele, o Senhor Jesus, Perché soltanto Lui, il Signore Gesù, ele se entregou por nós. Lui si è dato a noi. Ele se entregou por essas vidas que estão agora hoje sofrendo na Itália. Lui si è offerto per noi, per queste vite che adesso stanno soffrendo in Italia. Todas essas famílias que neste momento têm perdido um ente querido. Ogni famiglia che sta perdendo una persona oggi Elas serão alcançadas por este amor de Deus sarà raggiunta da questo amore di Dio e serão abraçadas pelo seu amor e pelo seu consolo. e saranno abbracciati dalla sua consolazione, del suo amore. Porque o Senhor, ele se entregou pela Itália. Perché il Signore si è offerto per l'Italia E nenhum plano dele será frustrado sobre esta terra. e nessuno dei suoi piani sarà frustrato in questa terra. Mas chegou o momento de nós derrubarmos todos esses palcos e todas essas luzes que estão sobre homens. Ma adesso è arrivato il momento dove noi distruggiamo le luci e i palchi degli E em uomini. todos os lugares que nós estamos agora, levantarmos apenas Jesus. E ovunque noi siamo sulla terra adesso, alzare soltanto il nome di Gesù, Derrubando a idolatria. distruggendo l'idolatria, Derrubando o homem como centro. distruggendo il sistema dell'uomo al centro, Tirando a religião do lugar que tem prendido tantas pessoas através de séculos sobre essa terra. togliendo via la religiosità che sta per tanto tempo legando le persone sulla terra. E nós profetizamos nessa hora a quebra de cadeias de idolatria. E noi profetizziamo in questo momento che si rompono le catene dall'idolatria. As cadeias que prendiam pessoas numa religiosidade antiga, Le catene che trattenevano le persone nella religiosità, que olhava apenas para homens, che guardavano gli uomini, que se decepcionou com homens. persone che si sono deluse con uomini. Mas nessa hora nós levantamos Jesus sobre essa Questo è il terra. momento dove noi alziamo Gesù su questa terra. Nós quebramos toda a religião que existe também dentro de nós. E noi rompiamo la religione che c'è dentro di noi. E nessa hora talvez existe algo que o Senhor vai começar a mexer com você. E in questo momento ci sarà qualcosa forse che il Signore inizierà a fare dentro di te. Porque nós não estamos vivendo um tempo de brincadeira mais sobre a face Perché da noi terra. non stiamo vivendo più un tempo di scherzare sulla terra. Não existe mais tempo para você brincar a respeito de evangelho de igreja. Guarda, non c'è più tempo perché tu possa scherzare di Vangelo o di fare chiesa. Você não pode mais desperdiçar nenhum dos seus dias. Tu non puoi sprecare il tuo tempo e i tuoi O giorni. Senhor Jesus está voltando. Perché Lui sta tornando. E Ele te chama agora a olhar para Ele. E Lui ti chiama a guardare Lui. E deixar que essas coisas que comercializam dentro de você tantas coisas. E lasciare con che queste cose che fanno di tutto questo un commercio. Da mesma forma que Jesus chegou ali no pátio do templo e enxergou tanto comércio. Così come Gesù è arrivato sul tempio e ha visto tutto quello commercio. Nessa hora dentro de nós também pode existir
existir muitas negociações. In questo momento magari dentro di noi ci sono così tanti negozi. Coisas que nós insistimos em puxar para nós e buscar como nosso próprio benefício. Magari cose che dentro di noi stiamo cercando di portare al nostro beneficio. Deixa neste momento o Senhor derrubar todas essas bancas de negócio que estão dentro de você. Permette al Signore che adesso possa distruggere ogni tavola di negoziazione che c'è dentro di te. Porque o Senhor está nos chamando para ser uma igreja pura. Perché il Signore ci sta chiamando adesso ad essere una chiesa pura. Uma igreja que o representa. Una chiesa che rappresenta veramente Lui. Uma igreja que expressa quem Jesus é no seu caráter. Una chiesa che può esprimere chi Gesù è nel suo carattere. Nós estaremos levantando um Jesus verdadeiro sobre essa terra. E noi saremo coloro che alzeranno il vero Gesù su questa terra. Amém. Amen. Este é o avivamento. Questo è il risveglio. Este é o avivamento que o Senhor está trazendo sobre a face da terra. E questo è il risveglio che il Signore sta portando sulla terra adesso. E você faz parte disso. Tu sei parte di questo. Não importa o lugar que você esteja nesse momento. Non importa dove tu sei in questo momento. Não importa se você estará acompanhando esse vídeo daqui a alguns dias. Non importa se tu magari stai vedendo questo video tra alcuni giorni di adesso. Existe um avivamento da parte do Senhor te alcançando neste momento. C'è un risveglio del Signore che ti sta raggiungendo anche adesso. Porque Ele quer abalar as tuas estruturas. Perché Lui vuole scuotere le tue strutture. Porque você foi chamado com um propósito. Perché tu sei chiamato con un proposito. Um propósito para como templo deixar que Ele reine e Ele apareça dentro de você. Un proposito del regno suo dove soltanto Lui si manifesta e riceve la gloria dentro di te. E Ele alcance a terra. Che Lui possa raggiungere questa terra. Muitas vezes pelo testemunho que só você pode dar. E tante volte sarà soltanto attraverso la tua testimonianza. Amém. Amen. Queria pedir para você fechar os teus olhos. Io ti voglio chiedere se adesso puoi chiudere i tuoi occhi. Porque nós vamos orar a respeito deste lugar que a gente precisa se prostrar neste momento. Perché noi in questa posizione dove noi ci pieghiamo, adesso pregheremo insieme. Porque para que o Senhor reconstrua algo, Perché il Signore possa ricostruire qualcosa. Ele te chama nessa hora a você abrir mão Lui ti chiama adesso che tu possa rinunciare das suas próprias estruturas religiosas. le tue strutture religiose. Essa estrutura religiosa do templo, o Senhor mesmo já está derrubando. La struttura religiosa del Tempio, della Chiesa, il Signore sta già distruggendo. Mas algo pessoal nessa hora também Ele quer fazer com cada um de nós. Ma Lui vuole fare anche qualcosa di personale con me e con te adesso. Senhor, nós, Pai, queremos nos render diante da Tua presença. Signore, noi ci vogliamo arrendere davanti alla Tua presenza. Deus, nessa hora nós sabemos que o Senhor, Pai, pode olhar para cada parede, Senhor, do nosso templo. Noi sappiamo che Tu puoi vedere ogni parte del nostro Tempio. Deus, o Senhor conhece, Pai, como nós estamos como Teu templo, Senhor. Tu conosci la nostra condizione, come noi siamo adesso, come il Tuo Tempio. Deus, o Senhor nessa hora consegue enxergar em cada um, Pai, neste momento, Deus, o lugar deste palco e como ele está, Senhor. Tu stai vedendo come sono le cose dentro di noi, dove c'è il palco. Para onde essas luzes, Pai, dentro do nosso templo estão apontando, Senhor. Tu vedi dove le luci stanno accese, verso dove stanno puntando. Senhor, nós desistimos nessa hora de ser o centro. Signore, noi arrendiamo il centro a Te. Pai, nós nessa hora queremos, Pai, te pedir que o Senhor derrube dentro de nós essas bancas de negociações, Deus. E noi vogliamo chiedere che Tu possa fare come nel Tempio, adesso distrugge ogni tavola che c'è dentro di noi.